Olá, deixa eu ver aqui. Eu acho que agora a gente está ao vivo. Estamos ao vivo? Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia. Vou deixar aí o pessoal entrar na live, tá? Quem quiser pode ir compartilhando com os amigos, com família, mãe, pai, até professor também, né? Hoje a gente vai ter aí a presença da nossa amiga Camila Rocha. Camila Rocha é muito, muito legal. Eu vou deixar vocês entrando direitinho, vou assinar aqui. Vão compartilhando, pode ir compartilhando aí com seus amigos. Bom dia, bom dia. Olha, Camila já está aí preparada para entrar, né, Camila? Mas pode ficar à vontade, pode entrar aí, tá? Pra gente começar a conversar um pouquinho. O tema da nossa live de hoje é bem interessante, brincar e aprender. Olha só, muita ligação. E hoje a gente vai explicar sobre esse assunto na nossa live, viu? Espero a Camila entrar aí pra gente começar a nossa live, certo? Tem gente aí curioso para saber a história do papel. Deixa eu ver se eu fiz certo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Camila. Bom dia. Tá certo, né? Tá certo, ó. Bom, eu vou começar já ensinando já o É, bom dia para Camila, ó. Bom, olha cá. Explode aqui. E o dia? Faz a letra e nesse D. dia assim também, não tem? Pode ser uma variação. Eu conheço pelo menos 3 bom dias. Tem esse bom dia, que é o que eu mais uso. Tem esse também, ó. Tem, coloca. E tem a soletração, né? Sim. Dia. Vou fazer devagar. D e A, bom dia. Eu conheço esses 3. Eu não sei se tem outros, Sim, mas deve ter, deve ter. sim. Mas quem souber depois me manda. Bom dia, Camila. Como você Bom está? dia, tudo bem, e você? Eu estou bem também, bem feliz. Minha câmera tá Tá boa? Tá ótimo. no ângulo Sim, certinho? Tá? sim, tá ótimo. Muito bem, muito bem. Muito bem, o pessoal entrando aí. Olha só, gente, vai entrando, vai enviando aí para os amigos, né, Camila? Para os pais, professores também, né? Tem uma Envia. mistura de amigos aí com a gente. No começo aí entrou minha amiga, Analice, bom dia. Minha amiga surda, Analice, ela aí ajuda, né, nas aulas, nosso curso. Certo? Ju está por aí também. Olha, Proju, Camernado. Bom Raquel, dia, bom dia. bom dia, pessoal. Como é que tá o clima aí, Ju? O Ju, ó. Como é que tá o clima aí, Camila? Como é que Calor, tá o clima aí em Ribeirão Preto? chuvoso, mas Calor? calor. Olha, aqui também muito calor, viu? Muito calor. Bem quente. Pense. Vamos lá, gente. Eu vou começar e aí o pessoal vai entrando aí, mas não se preocupa que a live vai ficar gravada. E aí, quem quiser assistir depois, tá? Pode ficar bem tranquilo também. Nessa live a gente vai ajudar aí as pessoas, né, em geral, a entender essa importância de aprender esse novo idioma, mas de uma forma assim, lúdica, divertida, né? É, Que realmente tem muitos benefícios, né, Camila? sem dúvidas. Pois é.
Olha só, eu vou pedir para Camila se apresentar, né, gente? Peraí, eu esqueci de me apresentar, até porque tem os seguidores de Camila aqui. Gente, eu me chamo Crislane, tá? Eu sou professora de Libras. Eu ensino crianças de 7 a 13 anos a aprenderem Libras aí do zero, a comunicação e sem sair de casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho com Camila. Camila Rocha, que é nossa amiga aqui, mas ela também vai se apresentar, né, Camila? Pode se apresentar, Camila. Sou conterrânea nordestina, mas morando em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, eu me chamo Uhum. Camila Rocha, eu sou administradora do Instagram A Sala de Aula. Eu sou de Teresina, no Piauí, como eu já havia dito. Estou, assim, a 2.000 quilômetros da minha terra natal. Estou em Ribeirão Preto, São Paulo, há aproximadamente um ano, né? O ano passado inteiro eu já estava aqui. Minha formação inicial é em letras português, né? Que é a formação para trabalhar do sexto ao ensino médio, enfim, não é para trabalhar com crianças. Mas fui primeiro para a sala de aula infantil, mesmo sendo formada em letras. Então, eu senti a necessidade de fazer um outro curso. Então, é a primeira live, o primeiro vídeo que eu gravo dizendo que estou oficialmente formada em pedagogia. Saiu a minha certidão de Que conclusão legal, que agora, legal. saiu minha certidão de conclusão agora no carnaval, então estou oficialmente formada em pedagogia e Oi, que legal. fazendo, né, pós-graduação em alfabetização e letramento, que é a minha paixão. Hum, Gente, Camila tem um trabalho muito legal no Instagram, aí é a sala de aula. Conheci ela aqui no Instagram também. Fazendo essas pontes, adoro. Exatamente, isso é muito legal. E ela tem um trabalho muito bom. Eu não ensino português, letramento, mas eu aprendo muito no Instagram dela. E eu acho muito legal mesmo. Acaba que a gente aí se enturma, né, Sim, Camila? vai Mas fazendo falou em criança, conciliações, compartilhamentos. é verdade, é verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa questão de trabalhar, de ensinar crianças, mas de uma forma muito legal, divertida, sem aquela pressão, né? Com Que a gente leveza, sabe sempre com que muita leveza, usar o lúdico para trazer isso leveza para a sala de aula, né? Porque o lúdico, que a gente vai falar mais à frente, ele aborda muitas coisas, o jogo, a brincadeira. Então, trabalhar isso para tornar a sua sala de aula mais leve, o seu momento de aula, algo mais prazeroso, né? Essa função. é verdade, é verdade. É exatamente o que a gente. Vamos começar a falar, né, sobre essa questão do lúdico, né? O lúdico ele tem essa relação dos jogos, né? Os jogos, a diversão, que torna o ensino muito prazeroso, muito legal. E para criança, a gente não tem como falar, né, Camila? Criança com brincadeira. Isso. Não tem É algo como. muito natural, né? A criança e o brincar é algo muito natural. E quando eu consigo trazer isso para dentro da minha aula, não só da minha sala de aula, mas do meu momento de aula particular, eu consigo atingir objetivos muito altos. É verdade, é verdade. E é muito bom que eles conseguem rapidamente, né, pegar, quer seja o idioma. Acredito que quem trabalha aí com outras línguas também acaba utilizando o lúdico. Eu acredito que não só, assim, talvez muito com a maior intensidade com crianças, mas realmente com uma adulta também, né? Quem não gosta de brincadeira, né, Camila? Você não gosta? As práticas lúdicas, elas quando concebidas de maneira efetivas, deixando de ser vista como algo fútil, né? Descaracterizando esse sentido, ele consegue ligar o interno e o externo e fazer essa ligação, né? O que a criança traz de fora, o que já vem com a criança, com aquilo que ela está vendo em sala de aula. E não só na criança, porque é o que quando eu trabalhei com ensino fundamental, sobretudo no nono ano, a gente percebe que eles estão lá um pouco desmotivados. Então, quando eu trago uma aula diferente, que seja um texto mais interativo, uma explicação mais leve, algo mais visual, a gente percebe que o olho daquele adolescente também brilha, né? Que não é o caso que a gente não está trabalhando agora com adolescentes, mas também é importante levar para essas outras séries, esses outros anos, adolescentes e até mesmo adultos.
né, na educação de jovens e adultos. Isso seria muito, muito interessante. Já trabalhei com jovens e adultos, e então geralmente são turnos noturnos, pessoas que vêm de um dia longo de trabalho. Então, se eu conseguir trazer o Uhum. lúdico, ah, não, mas são adultos, não vai despertar o interesse, pelo contrário, né? Então, seria interessante em todos os eixos da educação trabalhar de forma lúdica, trazer o lúdico um pouquinho que seja. É verdade. E eu digo assim que a questão do português, da alfabetização, ele tem uma ligação também, para quem não sabe, muita ligação também com Libras. Olha só, por exemplo, o trabalho aí de Camila realmente, né, envolve essa questão da leitura. Eu estava conversando um pouco mais cedo falando sobre isso, como o alfabeto manual, ele é extremamente ligado. Por exemplo, quando a criança ela está aprendendo a ler. Já reparou, Camila, que ela não aguenta ver uma Sim. placa? Uma plaquinha assim, tá na rua, pare! E aí ela tá ali tentando, né? P-A-R-E, para. E não é diferente também com Libras, porque as crianças, por exemplo, quando estão aprendendo o alfabeto manual, eu converso muito com eles, olha, aproveitem qualquer palavrinha que vocês acharem assim, tentem também soletrar, né? Porque eu acredito que essa imersão da língua, mas assim, no dia a dia mesmo, ajuda muito melhor. Por exemplo, ela tá ali, vê o par, ela tá. Hum, olha só, consegui, né? E acho que isso é legal, essa alegria da criança de conseguir algo que não gosta, né? Mas tem realmente muita ligação e eles acabam aprendendo bastante mesmo. Tem até um livro, acho que é da Ruth Rocha, que é o menino que aprendeu a ver, que é esse despertar para as letras, onde ele percebe que aquilo não é só um desenho, é uma letra que tem um significado por trás. É um livro muito lindo, é um livro para o público infantil, mas é um livro que mostra exatamente o que você falou, é tudo muito novo. Então, quanto mais eu estimular em casa, na rua, na fazenda, enfim, vai ser mais prazeroso, vai mais despertar mais ainda a curiosidade, seja em Libras, Isso. seja em língua portuguesa. Então, a gente tem que sempre explorar esses meios. E isso é aprender de forma muito, utilizar muito a língua no dia a dia, né? Eles realmente, nós quando aprendemos a ler, aprendemos até o novo idioma, temos que imergir mesmo, conviver com o idioma, estar fazendo ali, soletrando, né? Também, já que aqueles que já aprendem mais os sinais, a questão do vocabulário, também começar a treinar aí os vocabulários. Olha, eu tenho uma coisa com meus alunos assim, a gente termina a aula, aí eu converso com eles, olha, combinado isso aqui, combinado, eles já sabem, às vezes até antes de eu fazer o combinado, eles já estão assim, né? Sim. Combinado, o bom dia, né? Realmente o dia a dia deles, imergindo aí o idioma, realmente ajuda, facilita muito, né? E tem muitos benefícios também por trás disso, né? Como a gente falou, aprende de forma muito tranquila, sem aquela pressão, sem aquela, ai, porque eu tenho que aprender, e é um processo realmente contínuo, né? Mais devagar, mas contínuo, Sim. né, né, Camila? Até o que a gente falou por ligação, acho que por mensagem, que na nossa época, apesar de sermos jovens, a gente já consegue perceber essa diferença da nossa época, o que era feito na nossa época. Lógico que sempre existiram profissionais tentando furar essa bolha, isso é fato. Mas na nossa época, bem diferente do que é feito agora, pela maioria dos profissionais. Até a maneira onde eu, você aprendíamos é diferente da maneira que a criança aprende agora. Então, já nasce com a tecnologia na sua frente, é tudo muito mágico, tem uma tela colorida. Então, acabaria e acaba sendo muito chato levar essa criança que vem de uma casa com várias cores coloridas, que tem as telas, que tem tudo muito pronto, tudo que muito chama a atenção, para uma sala de aula onde ele vai ter que ficar sentado, virado para frente, olhando para a lousa, vendo a professora desenhar, porque até então a alfabetização, no meu caso, é desenhar, um A, não é um A até então, é um desenho que a professora Uhum. faz ali, eu não sei o porquê daquele desenho, e assim fica, e ela me dá uma folhinha, e tem vários outros desenhos que eu também não sei o que é, mas que eu tenho que repetir o mesmo desenho.
Não é a mesma coisa quando eu Uhum. exploro todos os sentidos, né? Porque é possível, esse explorar todos os sentidos mostra para a gente, profissional, que é possível sim aprender de outras maneiras, diferente das maneiras que eu aprendi, que você aprendeu. Exatamente. E acaba estimulando a imaginação deles, né? Eu acho muito legal o trabalho com a questão da brincadeira, porque estimula muito a imaginação. Eu acho que prendem eles muito mais das minhas aulas mesmo. Eu vejo assim que a imaginação rola solta. Eu percebo o quanto esse trabalho assim de realmente trazer as brincadeiras, elas são benéficas e realmente ajuda a criança a memorizar ali, estimula a imaginação, eles conseguem se concentrar melhor, né? Realmente é muito bom. Eu mesma até mais cedo coloquei aí no Instagram a brincadeira do papel higiênico, Será, minha né? gente, vai fazer com esse papel O higiênico? que Eu não será esse sei. papel higiênico, gente? Estou curiosa. Pois é, olha, desde cedo já estimulei a imaginação aí. Exatamente. Quando a gente faz isso em sala de aula, falando amanhã a gente vai usar tal objeto, funciona da mesma maneira. A criança nem quer faltar na escola, Aham. estuda de manhã, acorda super cedo e já fica falando. E aí isso uma prática muito boa. É É muito boa. verdade, é verdade, é verdade. Realmente. E a questão também, não só das brincadeiras, eu mesmo, por exemplo, eu trabalho de forma online. Você já trabalha de forma presencial. Mas isso não impede a gente trazer isso, né, Camila? Trazer esse ensino para eles realmente dá e dá muito certo. Tanto a forma presencial como online, né? Temos os recursos tecnológicos também, que ajudam muito. Mas também temos os recursos, vamos dizer, presenciais, né, palpáveis, que a gente consegue trabalhar com as crianças, que elas realmente absorvem bem aí o idioma. Então, tem muitos benefícios de trabalhar de forma lúdica. Tem muitos benefícios mesmo, né? Eu trouxe mesmo papel higiênico, eu vou dar um exemplo aqui dessa brincadeira do papel higiênico. Então, essa brincadeira já começa como a gente conversou. As crianças ficam simplesmente curiosas. Por que que é um papel higiênico? Por que, meu Deus, esse papel higiênico? Mas olha só, com essa brincadeira dá para trabalhar várias coisas. Dá para trabalhar vocabulário, dá para trabalhar também outras coisas. Vou dar aqui um exemplo de outras brincadeiras também. Mas essa do papel higiênico, a gente pode usar assim para dar uma quebrada no gelo no começo, né? Por exemplo, os alunos novos ali, eles estão meio tímidos. E aí, como é que vai ser? Quem é? E a dinâmica é o seguinte. Agora está na hora da dinâmica do papel higiênico, tá? Vai ser a primeira dinâmica que a gente vai fazer aqui hoje. O papel higiênico, se você observar, tem esses cortezinhos, né? Tem uns cortezinhos. E aí eu vou pedir para você, Camila, você aí tirar. Não precisa ser muito, tá? Para não desperdiçar. Vou tirar aqui um pedaço, tá? Vou tirar aqui um pedaço. E aí você tira também um pedaço aí. Pode ser. Oh, Camila tirou maior que eu. Então, observe que tem dois. No meu caso aqui, tem duas partes, né? Quantos seu aí? Quantos ficaram aí para você, Camila? 3. 3. Muito bem. Como é que a gente pode trabalhar isso aqui? A gente pode. Eu, por exemplo, eu trabalho para conhecer um pouco os alunos, né? Por exemplo, eu não tirei 2, você não tirou 3. Vou falar 2 coisas sobre mim. E você vai falar 3 coisas sobre você. Vá pensando aí, vá pensando. Olha só. A minha primeira coisa, uma das coisas que eu sou, é criativa. Eu sou criativa, tá? É uma das qualidades. E uma das coisas que eu sou assim também, chorona. Não creio. Confesso, Camila, confesso. Confesso que sou chorona, sou muito chorona, muito chorona. Então, são 2 coisas sobre mim, criativa e chorona. Para quem não sabia, tá sabendo agora. E você, Camila? A Camila agora vai contar
3 coisas sobre Pois, ainda ela. bem que eu só tirei 3. Então, olha só, essa é a ideia, tá? Que aí tem aluno, Camila, que às vezes tira um monte e fala, ó, gente, cuidado para não desperdiçar. Às vezes Sim. você vai usar depois, mas cuidado, aí tem gente que quer tirar um monte. Mas e aí, Camila? Fala aí 3 coisas sobre você. Deixa eu pensar. Eu amo tirar foto, amo ser fotografada e tirar foto. Adoro. Amo rede social, Instagram. Já foram 2. Deixa eu pensar. Eu acho que eu também sou criativa. Foram três. Bastante. Já foram 3, tia, prof. Já foram 3. Ah, olha, dessa dinâmica a gente já consegue conhecer o colega, né? E já consegue também, assim, estimular ele a pensar, porque muitas vezes, às vezes é difícil, né? Você pensar algo sobre você. Tem muitas coisas que eu sei sobre mim, mas às vezes, peraí, o que eu quero que meus colegas saibam? Mas, por exemplo, chorona, eu sou demais, É né? algo Sou que é bem. chorona, mas também. Sim. Pois é, então assim, dá pra gente ensinar e brincando, né? Muito descontraído, não precisa necessariamente. E esse momento é o momento de conhecer. Como eu disse, dá pra gente trabalhar outras coisas, como por exemplo, o vocabulário com crianças, né? Você pode, olha, quantos você pegou? Por exemplo, peguei 2. Fala aí sobre, por exemplo, no meu caso, eu ensino Libras, cores em 2 cores em Libras. Sim. 4 cores, e assim vai, né? E eu acho que é muito legal, é bem divertido. Mas matamos a curiosidade do povo, né, Camila? E quebra um pouco da angústia inicial, que não sei você, mas quando éramos adolescentes, ou crianças também, Uhum. a angústia de apresentação do primeiro dia de aula. Nossa, o que é que ela vai perguntar? Vou Hum. ter que falar na É frente de todo mundo, demais, é vou ter que demais. levantar. Esse ano eu fiz uma dinâmica, uma brincadeira com minha turma, porque no primeiro ano, então eles já são Uhum. uma turma que já se conhecia, uma turma pequena que já se conheciam. Então, é muito Uhum. chato ficar perguntando o nome, o que gosta. Então, a gente perguntou o nome, Uhum. sobre eles, né? Expliquei isso, falei o meu nome. E a gente fez uma dinâmica onde eles tinham que. Uma criança levantava e tinha que pegar na sala um objeto da sua cor preferida, enquanto os outros estavam de olhos fechados. Então, é tudo muito novo. Porque o Uhum. primeiro ano do fundamental é aquela transição. E lá na escola são andares. Então, eles vão para o primeiro andar, saíram lá de baixo, que tem até outro nome, a escola de baixo, está subindo para uma sala totalmente diferente, com várias coisas. Então, eles amaram. Tia, eu posso pegar o que eu quiser, o que você quiser. Aí exploraram aquele momento de explorar a sala, pegavam um objeto que desse de esconder, colocar atrás ou fechar na mão, e depois todos abriam os olhos e diziam qual a cor que achavam que era a preferida do aluno A, aluno B. Eles ficavam fazendo Sim, sim, sim. especulações. Até hoje, todo mundo Uhum. lembra qual é a cor preferida do colega. Tia, a sua é amarela, se você pegou esse tal objeto, lembra? Ah, não, mas a da Giovana é azul. Não, é verde. Lembra que naquele dia ela pegou isso? Então foi muito legal. Eles amaram explorar a sala, já fizeram esse conhecimento inicial e ninguém esquece a cor de ninguém preferida agora. Uhum. Quando eu usei no carnaval a fantasia cor-de-rosa, tia, mas a sua cor preferida não é amarela? Por que que você veio de rosa? Ai, é uma graça. Crianças são Quebrou ótimas, o né? gelo desse primeiro momento, bem essa proposta que você fez. Isso. É verdade, é verdade. Dá uma quebrada no gelo. E assim, tem muitas brincadeiras que a gente acaba trazendo essa interação para eles se conhecerem. Por exemplo, no meu caso, né, que eu ensino Libras, uma coisa muito importante que não é só aprender o idioma, né? Tem gente que, é só o idioma. Não, não é só aprender o idioma, é importante também aprender a cultura, né? Por exemplo, o inglês, eles vão conhecer, mas assim, não pode deixar também de aprender a cultura, né? Americana, norte-americana e tal. Mas é importante incluir essa cultura. E a gente fez uma brincadeira, a gente sempre faz brincadeiras, mas essa brincadeira seria bem relacionada aí à cultura surda. Não sei se você já ouviu aquela brincadeira Vivo Morto. Tem Vivo Morto?
Só que, em vez de eu falar vivo, aí todo mundo abaixar, ou levantar e abaixar. Não, eu fiz aqui utilizando aqui, ó. Que aqui é uma pessoa em Sim. Libras. Essa pessoa, por exemplo, ela caminha, ela pula, ela deita, né? Então, assim, vivo, aí eles levantam, morto, eles levantam. Ou seja, quer dizer, os surdos também brincam, né? Não pode pensar assim, ah, não é só as crianças ouvintes. Mas os surdos também brincam, mas é importante existir essa adaptação, né? Por exemplo, já utilizo aqui, vou fazendo vivo morto. Tem aquela dança das cadeiras, você já ouviu falar? Acho que já, né? Acho que acredito que Sim. você já deve ter brincado aí. Então, como é a brincadeira? A brincadeira, ela tá ali todo mundo em volta das cadeiras e depois que a música para, todo mundo senta, certo? E aí um sobra. Porém, no caso da cultura surda, existe essa adaptação de utilizar a luz. Você pode acender e apagar a luz, no caso presencial. E no meu caso online, eu utilizei a lanterna. Então, quando eu ligava a lanterna, eles tinham que sentar. Então, eles tinham que ficar muito atentos. Senão, realmente iam acabar perdendo. Então, olha, aí eu falei, não vou falar nada, vou fechar aqui até o meu áudio e aí vão rodando. Eu coloquei uma música, né, até para adaptar um pouquinho, mas não esquecendo que eles são crianças também, ouvintes. Então aí, ó, vamos lá. Então, ó, eu parou. Mas o que é legal é que eles aprenderam a brincadeira da cultura surda, né? E também tem outras que acabam relacionando. No presencial tem o telefone sem fio. Não tem o telefone sem fio que você Sim. vai falando, o outro vai, né? Falando. Já em Libras você vai fazer o sinal. Por exemplo, vou fazer aqui o sinal de cola. Vou fazer 3 sinais. Às vezes, quando chegar lá no último, nem é nenhum dos 3. Mas a brincadeira realmente trabalha aí a memorização, a concentração deles. E sempre a gente acaba trabalhando alguma coisa benéfica, eles conseguem ali aprender e brincar, né? Aprender e brincar. Ao mesmo tempo. Falando em dicas de brincadeira, foi uma brincadeira que eu vi no Instagram recentemente, onde uma professora fez uma amarelinha, uma brincadeira voltada para o início de conhecimento das letras, né, uma pré-alfabetização. Ela fez uma amarelinha Sim. diferente, onde ela colocou as letras. Então a criança ia pulando, eu acho que ela fez filas, não sei se você chegou a ver, duas amarelinhas, e ela ia pulando, ia falando as letras, e o engraçado é que lá na ponta tinha uns colegas que era a maior diversão. Conseguiu chegar lá, era abraço, era a diversão. Então ela conseguiu fazer a consolidação da ordem alfabética utilizando, adaptando uma amarelinha. Então, ideia simples, Uhum. uma brincadeira, a criança nem percebeu que fez essa associação entre letra, a ordem alfabética, reconhecimento de letras, dependendo da intencionalidade da professora naquele momento, mas ela fez. Ela não percebeu, mas ela fez tudo Uhum. isso. E no final, o que marcou também a diversão. Achei muito, muito engraçado. Uma Fora que diversão, a né? amarelinha ela consegue, né, trabalhar a questão do equilíbrio, toda a parte corporal também. Uhum. Que a gente tem que sempre ter essa preocupação na alfabetização, que às vezes alguns pais ainda não entendem, que não é só aprender o ler e escrever. Ainda tem que fazer toda essa parte de corpo, do gesto, do movimento, de conhecer a si, de conhecer os outros, que são até os campos de experiência que você falou da BNCC, né? Que é a questão do eu, do outro, do nós, do traço, do som, do movimento, da linguagem. A gente tem que aliar tudo isso e ainda alfabetizar da maneira, né, de ler e escrever, né, Alfabetizar. de fato, e os conhecimentos matemáticos. E uma atividade que eu estava no meu planejamento, que é aquela brincadeira, eu passei o carnaval hoje, até falar mais na frente, planejando. Vou até dizer logo. Eu pensei o quê? Vou garantir Olha, 15 dias de planejamento na minha cabeça quando eu oh, comecei. Terminei o carnaval com apenas uma semana de planejamento. Porque isso também é um ponto muito importante, porque normal, gente. é algo muito trabalhoso sair fora da caixinha, que até coloquei na parte que a gente criou o nosso script de live, onde a gente fala um pouquinho das objeções, das dificuldades. Coloquei isso, que é muito trabalhoso, muito dificultoso. Mas seguindo. A brincadeira que eu vou trabalhar em ciências, que a gente vai começar a unidade
de partes do corpo humano é aquela que é bem conhecida, que é cabeça, ombro, joelho e pé. Tem aquela dancinha, já Ah, coloquei no meu legal. planejamento, que essa vai ser a brincadeira que a gente vai usar, né? Que trabalha a identificação, toda a identificação corporal, além da atenção, da concentração, de ficar atento, né? O que é, Uhum. quais são os comandos passados. Então, algo simples aliado a uma aula de ciências. É verdade. E olha, essa é uma objeção assim que nós vemos muitos pais acabam realmente falando sobre isso. Por exemplo, a questão da Libras, né? Eu acabo puxando para Libras, né, Sim. Camila? Não tem jeito. Mas assim, é o que eu vivo, né? Mas muitos pais ainda têm aquela preocupação, olha, o meu filho ele não consegue se concentrar há muito tempo, então ele talvez não consiga aprender Libras. Ou, no seu caso, ele talvez ele não consiga, talvez, trabalhar essas partes de alfabetização porque ele não consegue se concentrar. Acho que ele talvez não vai se interessar. Mas olha só, acaba se concentrando, porque a brincadeira ela traz isso. Ela consegue trazer a concentração, a imaginação, que ajuda a eles a aprender esse novo idioma. Exatamente. Então, essa questão, ele não se concentra, eu acho dificultoso, mas olha só, tem que ter esse primeiro passo e as crianças, elas têm que estar realmente na aula à vontade. Isso que vai ajudar elas a aprenderem de forma leve. Mas para elas estarem à vontade, é preciso que nós também possa trazer essas dinâmicas é, bem legais aí para nossas aulas, né? E, muitas vezes na aula eu não faço uma brincadeira diretamente ligada a um conteúdo, um assunto. Às vezes eu quero atingir, buscar essa concentração. Eu faço uma brincadeira que aparentemente está descontextualizada, mas eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Então, quando eu trago essas brincadeiras, que por mais não precisa estarem ligadas ao assunto em si, a gente pode fazer outro tipo de brincadeira para trabalhar outras habilidades, trabalhar a concentração, o foco que você falou. Ou até mesmo para Uhum. motivar. A gente percebeu que naquele dia a aula não vai fluir, as crianças estão dispersas, então eu faço uma brincadeira para motivar. Que foi isso que a gente fez no carnaval. Eles estavam todos muito fantasiados, eu também. Então acabou que a gente precisava também seguir um conteúdo, né, que é cobrado, e eles estavam querendo brincar. Então vamos, 1 hora da tarde, já coloquei uma brincadeira para eles. Então a gente passou o quê? 20 minutos brincando de estátua diferente. Aí quando eu falei, então a gente vai parar agora e a gente vai sentar, pronto, foi outra sala. Então eu comecei de uma maneira Uhum. errada, porque o intuito era brincar só mais perto do intervalo, né? Fazer essas aulas mais dinâmicas, uma aula mais dinâmica, uma diversão de carnaval, só perto do intervalo que a gente já descia, já ia brincar. Mas não, então vamos fazer diferente aqui. Vamos brincar um pouquinho, volta para a apostila e depois vai brincar de novo. E funcionou muito. Que é importante também, lembrando que, como estávamos conversando, não dá para só trabalhar o Sim. lúdico. É claro que é preciso também colocar aí a parte teórica, até para eles aprenderem. Claro que a forma de fixação, sem dúvida, ajuda muito com o lúdico, mas é importante aplicar o assunto para que eles possam entender direitinho e daí vir um lúdico, vir a brincadeira, vir aprendendo aquele assunto que foi dado. Por exemplo, eu estava até explicando sobre isso. As minhas aulas no meu curso, nós temos as aulas gravadas e as aulas ao vivo no Zoom, na plataforma. As aulas gravadas, elas já estão mais ligadas a esse aspecto de ensinar ali o vocabulário, ensinar o conceito, explicar, claro, não uma forma dinâmica, não uma forma muito longa, para que eles possam, porque a concentração também das crianças, por mais que sejam estimuladas ali, a criança, até a gente, né? A gente consegue se concentrar com vídeos menores e tal, então a gente consegue trazer isso nas aulas gravadas, o conceito, explicar, mas o lúdico também eles conseguem fixar. Então, eles aprendem lá na aula gravada e na aula ao vivo eles conseguem aplicar o que eles aprenderam, né? Tem então uma mensagem aqui. Olha só, a Diana dizendo que está no trabalho e está assistindo a gente. Oh, muito bem. Parabéns, parabéns.
E assim, essa dificuldade, essa concentração, ela vai ser realmente quebrada. Uma outra coisa, uma outra coisa é o aspecto da timidez, não é, Camila? Você já teve alunos assim tímidos? Bastante. E é muito difícil porque a gente tem que trabalhar a oralidade com eles. Então, eles têm muita dificuldade, algumas crianças, na verdade, têm muita dificuldade de se expressar. Então, a gente tem que sempre fazer esses quebra-gelos, para que aquela criança também não se sinta muito desconfortável, né? Porque a gente não quer que ela faça algo que vai lhe causar angústia. Então, tem que ser algo natural. Então, aí eu coloco essas brincadeiras de quebra-gelo e tento meios para que ela consiga se expressar de algo que não seja algo sofrido, algo angustiante. Porque se ela fizer isso aos 6 anos de idade, porque a professora está mandando, chega no ensino médio e não consegue fazer uma exposição, um seminário, cria muitos bloqueios. E isso a gente já começa a trabalhar lá na educação infantil, até sempre, porque chega na faculdade a gente sabe que é outro estilo de aprendizagem, que a pessoa tem que se expressar melhor. E a gente fez uma brincadeira, que eu gosto sempre de leitura, de livro, e depois eu gosto que eles falem o que eles compreenderam do livro, ou me contem a história novamente. E é muito chato, né? Acaba sendo muito chato às vezes. Então, da última vez a gente fez, acho que era a história, acho que era o gato e o rato. Então não estava saindo, quando eu contei a história, uma frase sequer. Aí, então, vamos fazer diferente. Um vai ser o gato, o outro vai ser o rato e o outro vai ser a lua, que eram os 3 personagens que tinha. Eu até gravei esse vídeo. Foi algo que surgiu assim no momento, não era algo que tinha sido planejado ser feito daquela maneira, mas eles fizeram uma interpretação da história. Algo que eles tinham escutado 2 vezes na aula e eles foram interpretar a história. Eles gravaram o gato correndo atrás do rato, o rato triste no canto, a lua aparecendo salvando o rato. E ficou algo tão, tão interessante que você tem que ver, parece que foi algo ensaiado. Não, mas foi uma brincadeira que surgiu naquele momento. Até a coordenadora da minha escola sempre fala, fica na minha cabeça, o professor tem que ser estrategista. Não está funcionando, pensa outra estratégia ali no momento. Também é obrigado a seguir o seu planejamento do jeito que você fez. Pensa outro momento, pensa um jogo, pensa um teatro, para estimular essas crianças. É verdade. Ó, falando sobre histórias, nós temos uma aula já para um nível um pouquinho maior, né? É a Histórias em Libras. E daí, assim, a primeira vez que eu trouxe essa história para eles tentarem traduzir ali, ficou um pouquinho como você falou aí, aquela coisa Travada. eu não sei, travada, não deu muito certo. Então, o que que eu fiz? Eu apliquei de outra forma. Coloquei, como nós trabalhamos com Libras, então, assim, são muitos recursos visuais. E os recursos visuais, eles realmente são fundamentais no ensino de Libras. Então, o que que eles vão observar? Eles conseguiram, primeiro, eu passei a história em Libras. Então, eles estão ali, olha trabalhando a concentração de novo. Então, eles ficaram ali assistindo a história, ficaram observando. Aí depois, eles tinham que, pedaços da história, eles tinham que colocar em ordem. Qual é a cena 1, qual é a cena 2? Então, aquilo ali, aí eles já interagiram um com o outro. Não, esse foi o primeiro, foi a história do leão e ratinho, né? Não, esse foi o primeiro, olha, não, o de cá. Não, mas primeiro foi o leão. Então, depois que eles tiveram esse momento de interação, daí a gente refez e cada um tinha que realmente representar, né? Sinalizar aquela história em Libras, um pedacinho da história. E assim, eles acabaram pegaram também o contexto da história, tanto que no final falou assim, ai, tá vendo aí? Pronto, tá vendo aí? Isso quer dizer que a gente nunca pode falar que não precisa de ninguém, a gente precisa sim. Então, assim, entenderam a história, entenderam também a sinalização, que foi importante. Ah, eles conseguiram pegar tudo. Talvez não, teve um sinal ou outro que talvez fugiu ali, mas eles conseguiram pegar ali a história, o sinal do leão, o sinal do rato, o que aconteceu e transmitiram isso depois que aprenderam. Então, assim, conseguiram pegar realmente a ideia, foi a história, aprendeu, sinalizou
É muito proveitoso, né? Mas tem que ter essa dinâmica, né? Sempre. E aqui uma experiência voltada para matemática, que eu sempre gosto de trazer são os jogos, né? O Uno, o dominó, jogo da velha. Isso é muito interessante. Mas tem uma questão, porque quando eu trabalhava com aula particular, é muito complicado, porque o pai contrata 1 hora de aula e a professora está jogando Uno com o meu filho. Então é um pouco complicado essa compreensão, principalmente na sala de aula, você tem essa Aham. liberdade maior. Mas quando você está na casa da criança trabalhando, ou seja, online também, você começa a fazer um jogo, Uhum. o pai já olha com desconfiança. Nossa, não estou pagando a hora aula para ela jogar Uno, eu poderia jogar Uno com meu filho. A gente tem que saber também que as intencionalidades por trás daquele jogo, por trás daquela brincadeira. E eles são recursos muito bons. Deixo a dica aí, Uno, dominó, jogo da velha, para trabalhar a matemática, para trabalhar a Olha. alfabetização. Eu gosto também de leitura, que é até uma experiência, que isso ainda dá de contar, que eu tive com uma criança de aluno particular, onde ele criou um bloqueio na pandemia, onde ele não sentia vontade de ler. Se você entregasse uma ficha de leitura, ele não ia ler. E esse aluno ia na casa dele. Então, eu fiquei pensando em estratégias de que não seja, eu sempre falo, não ser algo angustiante, porque é muito angustiante uma criança pegar aquilo que ela não domina, aquilo que ela sofreu, talvez na pandemia, pressionado para que ela lesse, para que ela escrevesse, ela não conseguiu. Então, a gente fez um caça ao tesouro. Então, foi, eu acho que o dia mais divertido de aula na casa dele. Eu fiz um caça ao tesouro, Olha. comecei com a mãe, então a gente espalhou pela casa dicas e pistas. Coloquei palavras simples, né? Não coloquei grandes frases ainda, porque o intuito era ele se estimular a ler. E eu coloquei pistas Uhum. espalhadas pela casa. E ele tentou ler, e algumas ele não conseguiu, então eu ajudei para que ele percebesse assim, que ele não tinha conseguido, que ele tinha conseguido no caso. E outras ele conseguiu ler sozinho. Então a mãe disse, tia Camila, faz muito tempo que eu não vejo ele tão estimulado a ler. Então foi uma brincadeira caça ao Uhum. tesouro adaptada para atingir esse objetivo. Todo dia eu vou fazer caça ao tesouro? Óbvio que não. Mas todo dia eu tenho que pensar uma estratégia diferente até desbloquear aquele medo, alguma coisa que existia por trás. E a gente conseguiu, ao final do ano, ele produzir pequenos textos. Mas teve aqui um instalado, Olha uma só. brincadeira, algo que funcionou. Que muitas vezes Isso, o pai vem 1 hora brincando de caçar o tesouro, por quê? Que não foi o caso dessa mãe. Mas em outro caso poderia ser. Mas aí veio que o objetivo foi atingido atrás dessa brincadeira. é verdade. E aparentemente, quem vê de fora acha que acaba não aprendendo. Também tenho uma experiência de um aluno que ele também tem as necessidades especiais, ele também tem necessidades especiais, que ele é autista. E aí, ele, até então, quando a gente vê na aula, fala assim, nem parece que está até talvez prestando atenção. É interessante isso. Aí a mãe dele mesmo me contou que ele chegou na fono falando, mostrando sinais para a fono e mostrando e fazendo, olha, aí a fono conversou com a mãe e falou assim, ó, ele está fazendo curso de Libras? Ele chegou aqui me contando, me mostrando vários sinais do que ele aprendeu. Mas a ideia é realmente, talvez o pai, eu acho que um pouco da questão assim de talvez não ter a visão do que a gente acaba tendo, né? Que é importante apresentar essas brincadeiras para eles para conseguir ter realmente esse aprendizado. É como eu disse, não é só o lúdico, não é só a brincadeira, mas isso vai dar vida para aquele aprendizado para eles. Então, realmente facilita muito. Por exemplo, a timidez, tem muitos pais, olha, meu filho é tímido, não consegue aprender Libras. É, existe sim, sim, pode sim. Até porque, como nós trabalhamos principalmente com o visual, eles vão realmente ali trabalhar essa timidez, vai ter uma coisa ou outra que eles vão ficar mais tímidos. Eu que trabalho mesmo de forma online, então às vezes fico mais recuadozinho, mas isso é só no começo, depois vai aprendendo, vai desenrolando
e aí acaba diminuindo muito essa timidez. Mas talvez seja uma objeção que pode ser vencida, não pode pensar, olha, não consegue por isso, mas é necessário ter esse primeiro contato, é preciso que eles conheçam e também conheçam essa parte de como é importante trabalhar também de forma mais leve e divertida. Acaba que aprendendo e nem sente. Exatamente. Acaba que aprendendo e nem sente, realmente. E estimula muita coisa. Existem muitos benefícios realmente de se trabalhar ensinando de forma lúdica, não só. A gente mesmo falou aqui, imaginação, concentração, estimula o raciocínio, consegue interagir, né, melhor com os outros. Essa dinâmica mesmo do papel higiênico já ajuda aí eles Simples, um objeto a simples que funciona, uma dinâmica, né? simples. Interessante. E muitas vezes o É professor também verdade. não tem tempo de produzir um material. Não quer ser um jogo, uma brincadeira, mas só de pegar o que desperta mais a atenção, eu vou mostrar até esse textinho aqui. Esse é o textinho que a gente trabalhou em sala, que é o do sapo. O textinho está aqui no meio. Esse é o formato. Então, eu entreguei para eles assim, eles pintaram, e eles já tinham que trabalhar a parte de recorte. Depois o sapinho ficava Hum. assim. Então, Ah, isso que é algo simples que legal. chamou a atenção da criança para ler o que está dentro. Porque se eu entrego só uma ficha em branco com esse Sim. texto, ia funcionar para alguns, ia Uhum. funcionar. Mas para outros não ia criar essa motivação tão grande, né? Depois eles tentaram Olha, fazer a leitura e ficaram brincando. Não é uma brincadeira de fato, mas é algo mais interativo. Algo que foi divertido e trouxe a interativo. leveza que a gente precisa. Esse é o que eu vou trabalhar É hoje, verdade. que não é uma brincadeira também, Olha. mas é um quebra-cabeça. A gente vai trabalhar a formação de palavras. Uhum. Aqui tem um pato e tem a bala do lado. Então, ele vai precisar fazer essa montagem. Então, aqui ele já vai tentar ler as palavras de 4 letras, né? De 2 sílabas. É o que a gente vai trabalhar hoje. Algo mais leve do que tentar só uma ficha de leitura ou escrever na lousa essas palavras. Aham. Essa semana mesmo, falei até um pouquinho no meu stories falando sobre o quebra-cabeça. Eu conheço um também que trabalha o alfabeto manual. E é assim, bem simples, são duas pecinhas, né? A sinalização, a configuração de mão, né? Por exemplo, a letra I, e tem aqui a letra I em português, então eles têm que conectar. E é muito legal, eles conseguem pegar muito bem E mesmo. é um E dominó dá para também, trabalhar. assim, que você vai encaixando. É um dominó Isso, que chama, acho. Vai encaixando. De um lado é pato, aí depois vai ter, no outro lado vai ter o nome da bala e vai encaixando. No caso, é um dominó também. vai encaixando. Olha que legal, que legal. Dupla. E nós utilizamos recursos simples para poder ensinar algo, né, para as crianças. Hoje mesmo eu trouxe aqui umas coisinhas que eu vou fazer essa brincadeira aqui com você. Eu quero te mostrar que você vai rapidamente entender os sinais e entender, conhecer um pouquinho Libras, né? Conhecer alguns sinais. E você vai ver que são recursos que nós utilizamos diariamente, principalmente nós que estamos aí ensinando, estudando, utilizamos diariamente. Olha só, antes de eu falar sobre essa brincadeira, antes de eu falar, eu ia falar aqui a dinâmica do repolho. Você já ouviu falar, Não, Camila, a dinâmica do não, repolho? não conheço. Não! Então, essa dinâmica do repolho, eu digo assim, eu mostro para eles assim, olha, isso aqui é um repolho. Eu sei que os invejosos vão dizer que é papel amassado, mas não é. Isso aqui é um repolho. Aí eu disse, como assim um repolho? Não tem nada a ver. Mas olha só que interessante o como nós conseguimos ensinar através da brincadeira, né? Aqui o repolho, então o repolho vai tirando aí os pedacinhos, ó. E aqui, por exemplo, eu trabalhei já com os meninos um pouco mais avançado em relação a frases. Dá para a gente trabalhar com vocabulário também, mas aqui trabalhando a frase. Olha só, tá amassadinho, mas aqui tem uma frase, eles vão ter que fazer a frase, e depois vai ter um desafio. Então, o que que eu peço para eles? Olha, vocês vão ter que fazer em libras
né? Eu acabei selecionando um. Eu gosto muito de cozinhar. Então, eles vão lá pensando, né? Cozinhar, que é o sinal de cozinhar. Eu, ó, gosto muito, muito de cozinhar. Então, depois que o aluno fizer essa frase, ele vai ter um desafio também, para os outros também. Olha só que a gente consegue, mesmo de forma online, não só trabalhando ali sentadinho, paradinho, né? Aí eu falo para eles, olha, o pedido aqui desse repolho, dessa folha aqui, vão atrás de alguma coisa quadrada. Gente, essa aula é muito divertida, Camila, porque eles saem desesperados. Olha, eles já trouxeram bloco. Uma vez já trouxeram bloco, trouxeram coisas de cozinha, mas a ideia é realmente eles se interagirem, se movimentarem. Então, essa questão de trabalhar, ensinar online, aprender, ficar ali só sentadinho no computador, não é só isso não, hein? Dá para a gente tirar bastante proveito. Pois é, pois agora você já conhece a dinâmica do repolho, né? Já conhece, vai tirando. Como eu disse, os invejosos vão dizer que é papel amassado, mas não é. Ainda o meu repolho é rosa. Diferenciado. Diferenciado. Vamos lá. Olha, eu vou mostrar agora para Camila que ela tem uma facilidade muito grande de aprender Libras. Isso quer dizer que se Camila, que é uma adulta, ela consegue já entender, aprender assim de forma descontraída Libras, imagina uma criança, né, gente? Imagina. Ó, vamos lá. Eu vou fazer o sinal e você aí vai descobrir. Vou trazer dois objetos e você vai descobrir se é esse ou se é esse, tá? Vou começar, viu? Começar. Olha só o sinal. Não pode falar ainda, só depois que eu trazer os objetos. Olha só, eu botei até aqui uma colinha para me ajudar a lembrar. Esse sinal aqui. Pronto. Agora eu vou trazer dois objetos para você me dizer qual que seria. Tesoura. Tesoura ou cola? Tesoura, tá vendo aí? Olha só, olha o movimento. Tesoura, né? A gente lembra. E sabe o que é interessante? Porque a Libras, ela é uma língua muito visual. Então, mesmo aquelas pessoas que acham, eu acho difícil aprender Libras, eu acho que eu não consigo. Olha só, a primeira coisa que trabalha, não só todos, principalmente as crianças, é realmente a imaginação, a concentração e o estímulo visual, porque os recursos visuais que são trabalhados durante o aprendizado da Libras realmente são gigantes. Olha só, Camila já respondeu tesoura. Vamos ver se ela acerta outro? Vamos ver? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Preste atenção no sinal, Camila. Certo? Agora eu vou trazer os objetos, né? Me conta aí. É esse aqui, que é um livro ou um estojo? Livro. É um livro! Muito bem, muito bem. Olha só. Um livro Você entende como a facilidade você consegue perceber muito fácil? Porque realmente é um visual, né? Ajuda bastante e se estimula. E eu vou te dizer, minha filha, a criança para aprender, para poder pegar esses sinais, é uma facilidade muito grande. Vamos ver se ela acerta outro? Nossa. Vamos ver se ela acerta outro. Tem outro, hein? Preste atenção. Esse vai ser um pouquinho mais difícil, mas vamos ver. Ó, olha só o sinal. Olha só. Tem duas opções, Camila. O que você acha? Caneta ou fita adesiva? Caneta. Caneta! Tá vendo só? Camila. Gente, lembrando que não foi nada combinado, hein? Eu só disse que ia fazer uma dinâmica com ela e ela ia tentar acertar e tá arrasando. Então, olha só, esse movimento aqui da caneta, a gente lembra muito esse tic-tac. Sim. Ó.
Existe uma outra variação também, um segundo sinal para caneta, que é esse aqui. Mas olha só, deixa eu ver se eu acho aqui com facilidade. Aqui, deve ter aqui dentro do meu estojo. Aqui é a caneta com bocal, ó. Olha só, ele encaixa Sim. e ó. Então, não é visual? Verdade. É muito visual. Vamos ver se ela acerta outro. Ah, tá pensando que é assim fácil. Esse agora tá mais difícil. Ó, presta atenção. Olha só. E tem que deixar nos comentários. Não é para mim, gente, é para vocês. Será, gente? Será que eles conseguem acertar essa? Vamos deixar, Vamos Camila. ver. Ver se conseguem aí. Vamos ver. Olha só o sinal. Deixa eu só dar uma dica, né? É o material escolar, tá? Eu aqui estou trabalhando bastante material escolar, porque é para mostrar que com coisas simples do dia a dia a gente consegue ensinar, né? Não precisa necessariamente, como a gente ficou, porque tem que ter muita coisa, muita elaboração. Nada disso. A gente consegue com coisas simples aí ensinar. Né? Olha só, vou fazer o sinal de novo. É o material escolar. Vou dar uma dica, observem, ó. Pronto, agora eu vou mostrar os objetos, tá? Tem esse aqui e esse aqui. E aí, esse sinal que eu fiz é uma lanterna ou uma régua? Essa tá Hum? difícil. Vai ficar difícil. Será? Será? Vamos ver o palpite, né? Vamos ver o palpite do povo. Será que é régua ou lanterna, gente? Eu vou fazer o sinal de novo, tá? Para ver se eles conseguem aí, ó. E aí, lanterna ou régua? Eu acho que é, Será? Esse. Oi? eu acho que é régua. Régua? Será? Será, gente, que é A régua? Será que a Camila tá Letícia também certa? acha que é régua. Olha. E acertaram, muito bem, é régua. A gente consegue observar que aqui, né, quando nós colocamos a régua no papel, geralmente aí pegamos a caneta e ó, fazemos assim, né? Pra ver se a linha sai certinho. Então, é régua, hein? Tá, muito bem. Tá vendo, gente? Rapaz, olha só, vocês em Libras estão arrasando. Vou lançar mais, vou lançar só mais esse, tá? Esse acho que eu vou mudar, porque eu ia fazer um outro sinal aqui. E se eu fizer, vocês já vão descobrir que é esse aqui. Oh, eu tô até com ele, né? Até difícil. Até difícil não dizer que é ele. Mas, ó, olha só esse. Olha o sinal. Pronto. Então, que sinal é esse? Um tablet ou um piloto? E aí? E aí, Camila? Eu acho que essa não foi tão Eu acho difícil. que é um tablet. É um tablet, é um tablet. Isso mesmo, né? Com a ideia aqui, ó, de você Sim. tá passando, né? Assim como o celular. Só que o celular, ele lembra, ele pode ser assim também, mas ele mais utilizado, esse aqui que é o de telefone. Então, ó, o tablet. Tá vendo só? Vendo só, até Camila acertou. Lembrando, gente, que Camila, ela ela não conhece Não. Libras, quer dizer, ela vai sabendo o que a gente acaba aprendendo aí, né, Camila? Um Aqui pouco nas pelo redes Instagram. sociais. Pois é, mas é só mostrando que a gente pode trabalhar com coisas simples, pode ensinar as crianças com coisas simples e também o como, de certa forma, o aspecto visual ajuda muito. E essa parte dinâmica, com certeza, ajuda eles a memorizar melhor, entender, aprender. Não é não? Com certeza. Muito bem, deixa eu ver Legal. aqui uma mensagem. Tá vendo só?
Muito bom. Olha só a Lediana dizendo quantas trocas de aprendizagem de forma diferente. Olha, Camila, Muito muito bom. bom. Pois é, a gente falou aqui nessa live um pouquinho, falou um pouquinho dos benefícios, falou um pouquinho da importância, né, de ensinar, mas também envolver a brincadeira, o como é muito bom, principalmente para as crianças, que conseguem aí ter um aprendizado melhor, absorverem melhor aquele assunto. Claro que não dá só para trabalhar o lúdico, mas também o lúdico ele tem extrema importância, né? E eu acabei aprendendo mais com Camila. Aprendi mais ainda, né, Camila? Foi muito Foi uma legal, viu? troca Muito muito legal. boa, aprendizado mútuo, na verdade. Eu aprendo todos os dias quando eu vejo o seu Instagram. Então, acho que o que eu amo do Instagram é isso, é essa troca. Duas pessoas que não se conhecem presencialmente, que moram super distantes, conseguir Uhum. fazer essa troca tão valorosa. Eu acho isso o máximo. É verdade, é verdade. E eu aprendo com Camila. Porque embora ela não ensina Libras, mas eu aprendo muito com ela. Tem muitos recursos visuais, algumas dicas ali. Que essa semana mesmo, só antes contando essa experiência aqui, que eu até conversei com ela, que teve um detalhezinho no Instagram dela falando sobre como imergir a alfabetização, né, no dia a dia. Aí tinha lá falando sobre a lista de compras. Como a gente pode trabalhar isso com as crianças? Aí eu lembro que quando meu filho era pequeno também eu fazia isso, né? Ensinava, faz aí a lista de compras. Sim, E aí ele fazia as listas, depois faz aí trabalhava a escrita, depois a leitura também. desperta a curiosidade, Mas o realmente, interesse, acaba sendo algo divertido e ela aprende, no caso, os números, as letras, as palavras. isso mesmo. E no ensino de Libras também não é diferente, porque eles acabam ali aplicando no dia a dia e realmente aprendendo e aplicando, e muitas vezes até ensinam os pais, viu, Camila? Os pais Não há mesmo teve uma dúvida. mãe, teve uma mãe mesmo que falou assim para mim, Cris, minha filha só quer falar em Libras aqui. Eu já disse a ela que não dá. Não dá porque eu não sei nada. E ela fica aqui me ensinando, olha, mãe, mas faz assim, faz assim. Então, assim, eu acho muito legal, principalmente porque eles acabam também ensinando. E uma forma de aprender é realmente ensinar, né? Então, eles absorvem ainda mais. Para Mas, encerrar, assim, a Camila, dica é: vamos introduzir as brincadeiras dentro de sala de aula, ou brincar livre em casa, porque também não precisa ser o tempo todo um brincar. Ai, meu filho tem que brincar direcionado, ele vai ter que brincar para aprender a alfabetizar. Não, também o brincar livre ele é importante. A gente viu a questão de equilíbrio, concentração, foco, enfim. Esse brincar livre ele traz muitos benefícios. Eu acho que o importante é brincar, é a criança ter esse tempo de ser criança, de brincar, de se uhum, divertir e tornar o aprendizado leve e o dia a dia dela muito mais leve e divertido também. exatamente. Por exemplo, fiz até um vídeo recente lá no meu canal no YouTube falando sobre isso, né? Que é a idade de aprender, muitas pessoas falam, ah, eu tô velha, tal. Não existe uma idade perfeita para aprender Libras. É, não precisa necessariamente, ah, eu já passei da idade, ou ah, tá novinho demais, não dá para aprender. Não existe. Existe sim pesquisas, estudos científicos falando que uma idade ideal de aprender esse novo idioma é realmente aí em torno dos 10 anos. Mas o que isso quer dizer é que não exclui os outros. Mas por que que eu gosto muito de ensinar crianças de 7 a 13 anos? Por causa disso, elas conseguem ter essa interação melhor, assim, elas conseguem absorver, principalmente com o contato online, eles têm essa independência também, então isso ajuda muito, né? Então, realmente é muito prazeroso para mim. E um prazer para mim também foi ter essa live aí com Camila, viu? Muito bom, Camila. Obrigada Amei, pelo convite. amei. Ai, a gente nem passou o nosso sinal. Nosso sinal é igual, não é? Eu acho que eu já vi você fazendo uma Que? live. O quê? O nosso sinal pessoal? Isso, eu acho que é igual. É aqui. Uau, como é esse sinal?
Gente, como assim? Eu Eu também. encontrei uma gêmea! Eu encontrei uma gêmea! Nosso sinal é igual, né? Sério, Camila? Olha só! CC, né? Camila Cris. Isso. Gente, gente, o sinal dela é o mesmo sinal que eu. Para quem não, o meu, para quem não conhece, eu vou explicar direitinho assim em breve, mas depois eu vou ter um conteúdo falando sobre isso. Sobre sinal pessoal, é uma identificação que você tem na comunidade surda. Por exemplo, assim como tem o nome Camila, tem Crislane, os surdos também eles dão esse sinal assim pessoal para identificar. Porque toda vez imagina, olha, eu vi Camila ali, então, sabe? Já, olha, eu vi, ó, Camila, ó, passeando por ali, andando. Então, essa identificação é realmente da cultura surda. E eu não sabia que Camila tinha o mesmo sinal que o meu. Encontrei uma gêmea. Que legal, Camila. Mas esse é assunto para outra live, hein? Muito bem, muito bem. Foi um prazer, viu, Camila? Muito obrigada por ter Meu. aí aceitado o convite. E a gente, acho que eu acredito que o pessoal gostou aí, né? Ver um pouquinho sobre esse aspecto do lúdico, esse aspecto, o quanto o idioma, tanto o português como o Libras, acabam se relacionando e acabam que o aprendizado, de forma mais leve, divertida, tem seus benefícios, né? Dúvidas. Mas eu gostei muito, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada a E a você. gente vai Vamos se fazer novos falando. encontros aí, continuar a conversa pelo WhatsApp, aqui pelo direct, porque a gente tem muitas trocas aí que a gente consegue fazer. Quem sabe uma É próxima verdade, live com outra temática também. Vamos aguardar. é verdade, é verdade. Esse intercâmbio é muito bom, né? Ribeirão Preto, Sátiro Dias, Bahia, São Paulo. Conhece o sinal de São Paulo, Não, Camila? Esse aqui, ó, faz o P e bota aqui na cabeça. Pronto, legal. não vai esquecer. Ribeirão Preto eu não conheço, tá? Mas tem que perguntar algum surdo aí. Mas aqui é a cidade de São Paulo. Mas é muito bom, né? Esse relacionamento aqui no Instagram ajuda demais, viu? Mas eu agradeço muito, Me muito mesmo sigam, por quem ter ainda não me recebido esse segue, a convite. sala de aula. Muito bem, é isso mesmo. A sala de aula, tudo juntinho. E para quem, né, está aí acompanhando, que são seguidores de Camila, o meu Instagram, like.libraskids, tá? E tem também um canal no YouTube que é Like Libras, tá? Então, segue lá. No meu Instagram tem o linkzinho, já vai direto pro canal do YouTube, tá bom? Tchau, Camila, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Beijo, Beijo beijo, beijo, assim. beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.